nos dias de hoje. É curioso observar como algumas igrejas evangélicas têm facilidade em aceitar novidades. E é triste verificar a falta de empenho dos cristãos em observar as Escrituras e analisá-las com sensatez e cuidado. Triste também é saber que poucas são as igrejas que motivam seus membros ao estudo sistemático da Bíblia, ao aprofundamento teológico, à formação de grupos de estudo e discussão sobre as doutrinas cristãs e que verifiquem na Bíblia se as coisas realmente são como é pregado. Aliás, não é pecado analisar se os ensinos e a pregação estão em conformidade com as Sagradas Escrituras. Atos 17:10, 11. Dentro desta miscelânea de revelações e novidades que temos observado, é importante expressar-se sobre o caráter das revelações. 1. As revelações nunca deverão ser colocadas acima da Bíblia. A Bíblia é a palavra final e autoridade máxima, já que se trata da inerrante palavra de Deus. 2. Se a revelação está em desconformidade com a Bíblia, descarte imediatamente tal revelação. Deus não é Deus de confusão. 1 Coríntios 14:33. As experiências pessoais não podem ser colocadas acima das Escrituras Sagradas, pois estas já contêm a revelação do propósito de Deus ao homem. Nestes tempos de tantas novidades, algo chama a atenção de maneira muito preocupante na história recente da Igreja. Trata-se do apostolado contemporâneo, ou restauração apostólica. Muitos têm se levantado como apóstolos nestes dias. Apóstolos ungindo apóstolos e criando uma hierarquia apostólica. Alguns pastores que, talvez por se sentirem menores que seus colegas de ministério que foram ungidos como apóstolos, ungem-se a si mesmos e se autoproclamam apóstolos. Não há fundamento para o chamado ministério apostólico contemporâneo pelo simples fato do mesmo não possuir respaldo bíblico. O termo, segundo o Dicionário Bíblico Universal, o termo apóstolo significa mais do que um mensageiro. A sua significação literal é a de enviado, dando a ideia de ser representada a pessoa que manda. O apóstolo é um enviado, um delegado, um embaixador. A Bíblia de Estudo de Genebra também aplica esta descrição, dizendo que apóstolo significa emissário, representante, alguém enviado com a autoridade daquele que o enviou. Aqueles que defendem esta frágil posição têm se sustentado principalmente na má interpretação do texto de Efésios 4:11 para o uso do ministério apostólico para nossos dias. O texto de Efésios 4:11 diz: "E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres." As regras mais simples de hermenêutica nos ensinam que os textos sagrados nunca devem ser tirados de seu contexto. E no contexto da Epístola de Paulo aos Efésios, temos no capítulo 2 o texto que prova que este ministério não mais existe. Antes de citar o texto, é importante refletir. Quando um prédio é construído, o que é feito primeiro? As paredes ou a fundação da obra? É óbvio que todo alicerce, toda a fundação é feita em primeiro lugar. Não é possível construir as paredes e no meio das paredes fazer a fundação. Efésios 2:19, 20 diz: "Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular." Cristo é a pedra angular e os fundamentos foram postos pelos apóstolos e profetas. Os evangelistas, pastores e mestres são os responsáveis pela construção das paredes desta obra. Como bem explica Norman Gensler de acordo com Efésios 2:20, os membros que formam a igreja estão edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Uma vez que o alicerce está pronto, ele não é jamais construído novamente. Constrói-se sobre ele. As Escrituras descrevem o trabalho dos apóstolos e dos profetas, quanto à sua natureza, como um trabalho de base. A Bíblia registra o uso do termo apóstolo a outros personagens. Russell N. Champlin explica que há também um sentido não técnico, secundário, da palavra apóstolo. Trata-se de uma significação mais lata, em que o termo foi aplicado a muitas outras pessoas, nas páginas do NT. Esse sentido secundário dá a entender essencialmente missionários, enviados dotados de poder e autoridade especiais. Champlin, p. 288, v. 3.
Nesse sentido, o apartamento Paulo chamou a alguns irmãos por apóstolos, seguindo este termo não técnico. No contexto de Efésios 4:1, Paulo não estava se referindo a estes homens, mas sim aos 12, Matias, que substituiu Judas Iscariotes, e a si mesmo. Estes compunham, juntamente com os profetas, o fundamento da igreja, Efésios 2:19-20. Existiam duas exigências fundamentais para que um apóstolo fosse reconhecido para tal função. 1. Ser testemunha ocular da ressurreição de Jesus Cristo, Atos 1:21-22. Atos 1:2-3. 2. Ser comissionado por Cristo a pregar o Evangelho e estabelecer a igreja, Mateus 10:1-2. Atos 1:26. Assim como Matias, que passou a integrar o corpo apostólico por ser uma testemunha, Paulo, que se considerava o menor, por ser o último dos apóstolos, contemplou a Cristo no caminho de Damasco, Atos 9:1-9, onde ocorreu o início de sua conversão. Ou seja, ambos preenchem os pré-requisitos para tal função. No entanto, os que se intitulam apóstolos em nossos dias não se encaixam nos padrões bíblicos que validam o apostolado. É interessante que, enquanto o apartamento Paulo refere-se a si mesmo como o menor dos apóstolos, os atuais apóstolos têm por característica a fama e a ostentação do título. Tudo é apostólico. A unção é apostólica. Os eventos são apostólicos. As músicas são apostólicas. Nem de longe se assemelham com a humildade dos apóstolos bíblicos. Eventos, cultos e seminários se tornam mais interessantes quando a presença do apóstolo fulano é confirmada. É um chamariz. Venha e receba a unção apostólica diretamente do apóstolo Beltrano. Tais apóstolos têm se colocado como supercrentes, uma nova e especial classe da igreja, a elite cristã dos tempos modernos. Hoje existe de tudo um pouco neste balcão mercantil da fé. Apóstolo do Brasil, apóstolo da santidade, apóstolo do avivamento e até mesmo um mais popular apóstolo brasileiro, chamado por muitos por Pai Apóstolo. Existem hoje ministérios com características apostólicas, no sentido das missões, envio, e no estabelecimento de igrejas. No entanto, isso não faz de ninguém um apóstolo nos padrões bíblicos. A forma como Wayne Grudem explica esse fato é muito esclarecedora. Embora alguns hoje usem a palavra apóstolo para referir-se a fundadores de igrejas e evangelistas, isso não parece apropriado e proveitoso, porque simplesmente confunde que lê o Novo Testamento e vê a grande autoridade ali atribuída ao ofício de apóstolo. É digno de nota que nenhum dos grandes nomes na história da igreja, Atanásio, Agostinho, Lutero, Calvino, Wesley, assumiu o título de apóstolo ou permitiu que o chamassem apóstolo. Se alguns, nos tempos modernos, querem atribuir a si o título apóstolo, logo levantam a suspeita de que são motivados por um orgulho impróprio e por desejos de autoexaltação, além de excessiva ambição e desejo de ter na igreja mais autoridade do que qualquer outra pessoa deve corretamente ter. É equivocado aplicar o termo apóstolo para ministros contemporâneos. A Bíblia de Estudo de Genebra conclui que não há apóstolos hoje, ainda que alguns cristãos realizem ministérios que, de modo particular, são apostólicos em estilo. Nenhuma nova revelação canônica está sendo dada. A autoridade do ensino apostólico reside nas escrituras canônicas. Tamanho o fascínio que os crentes possuem por essa restauração apostólica, gera preocupação nas lideranças mais sóbrias. Vale citar as sábias palavras de Augusto Nicodemos Lopes. Há um gosto na alma brasileira por bispos, catedrais, pompas, rituais. Só assim consigo entender a aceitação generalizada por parte dos próprios evangélicos de bispos e apóstolos autonomeados, mesmo após Lutero ter rasgado a bula papal que o excomungava e queimá-la na fogueira. Conclusão. Os ofícios que o Novo Testamento expõe para a Igreja, para aqueles que compõem sua liderança, são apóstolos, pastores, ou presbíteros, ou bispos, já que todos os termos representam a mesma função e ofício. Tito 1, 5, 7, Atos 20, 17, 28, e diáconos. Esta restauração apostólica não encontra subsídio bíblico ou histórico, portanto, levando em conta este contexto, e considerando principalmente que Paulo foi o último apóstolo, conclui-se que não existem apóstolos em nossos dias.
Cabe à Igreja de nossos dias exercer suas funções sem invenções e modismos, seguindo o puro e verdadeiro Evangelho. Nós somos anônimos. Nós somos muitos. Não esquecemos. Nos aguardem.